No episódio de hoje, estamos trazendo aqui Fabiola Matos, e a gente vai trazer aqui um tema extremamente importante para você que é empreendedor, que precisa de uma ajuda, né, principalmente em contratações e lidar com pessoas, né, basicamente. Então a gente está trazendo aqui Fabiola Matos, pedagoga, vamos dizer assim, a formação é grande, mas eu vou deixar também você falar, mas eu vou ler aqui, pedagoga, pós-graduada em metodologia do ensino, pesquisa e extensão e psicologia junguiana, MBA em administração e gestão de negócios, coach, né, pela ICP, na Argentina. Perfeito. Professora titular das disciplinas liderança estratégica, recrutamento e seleção, e está aqui com a gente hoje também. Tem uma empresa de seleção, né? Uma empresa de gestão estratégica de pessoas, a Arta. Engloba todo o portfólio. Perfeito. Então, assim, vai trazer bastante conteúdo para a gente hoje e eu vou já emendar, né, uma abordagem, né? A gente está falando aqui para empreendedores, tá? E eu gostaria que você abordasse assim, você tem a Arta queria que você falasse primeiro sobre a Arta, qual é o objetivo, o que você tem trabalhado, né, com a Arta, e em seguida falar para a gente, dando dicas, falando, né, dos problemas que a gente enfrenta enquanto empreendedor, em especial na gestão de pessoas, né, e contratação. Perfeito. Muito obrigada, Christian. Bem-vinda. Eu estou muito feliz dessa oportunidade de estarmos aqui. Eu brinquei no começo, né, no bastidor. Sim. Como é que a gente vai conversar aqui? Porque a gente se conhece há 24 anos. Né? Tivemos a felicidade de trabalhar juntos. Perfeito, exato. E essa foi a vida antes da Arta. Né? Eu tive a felicidade de fazer uma carreira executiva que em 2012 a gente já foi remodelando e trazendo esse projeto. O projeto Arta nasceu, inclusive, Cris, das minhas dores do lado de lá, das dores como executivo. Então, quando eu decidi empreender com gestão de pessoas, o meu olhar era o que é que a gente tem que levar para o empresário? Para o micro, para o pequeno, para o médio empresário, que ele tenha o que há de melhor, mais acessível a ele, na linguagem dele, e que, acima de tudo, cuide do mais importante, das pessoas. E essa não é uma frase clichê. A gente falava aqui há pouco, você pode ter a melhor ideia, você pode ter o melhor projeto, mas você não vai tocá-lo sozinho. Sem você dúvida. Vai precisar de pessoas para tocar o projeto. Então, o que a Arta faz é isso, né? A Arta é um centro de tecnologia, inclusive hoje para a gestão de pessoas, porque todo o portfólio que a gente cuida é amparado pelas tecnologias que nós representamos, dos nossos parceiros, e a gente cuida do portfólio estratégico de RH. Então, a gente cuida de recrutamento e seleção, de atração de talentos, desde o começo da história. Né? A gente brinca que começou errado, termina errado. Sem dúvida. Então, vamos começar certo. A gente vai passar aí pelo modelo de gestão, pela gestão de desempenho, gestão de clima organizacional e educação corporativa. E por que isso é importante? É uma pergunta existencial. É uma pergunta. Então, eu vou te devolver a pergunta. Você tem quantos projetos empresariais hoje? Uns 3. Uns 3 projetos empresariais. Você está aqui comigo. São 10 para as 3 da tarde do dia 4 de fevereiro. Quem está tocando os seus 3 projetos? Todos os meus colaboradores. Pois é. É só por isso que é importante. Porque você idealizou um dia alguma coisa. Bom, os seus projetos, imagino que contribuam para a sociedade de alguma forma, contribuem para as pessoas, para os sonhos das pessoas. Não tem como. A lógica de qualquer pessoa que decide empreender passa por cuidar de pessoas. Exato. Né? Às vezes a gente começa um negócio e muitas pessoas saem disso. E o mercado hoje provoca isso. Não é hoje, mas é porque a relação com o trabalho tem mudado muito, em especial depois da pandemia. Mas você saiu de um emprego, tem ali a sua rescisão, você olha para frente, para o horizonte e diz, o que eu vou fazer? Vou empreender. Eu vou tocar o meu negócio. Sim. Né? E aí, de repente, talvez todo o seu projeto de vida, todas as suas fontes, os seus recursos, você coloque em algo que, se você não tiver pessoas devidamente qualificadas, não vai para frente. Exatamente. Não vai acontecer. Então, quando a gente fala do portfólio de gestão de pessoas, e que, infelizmente, Christian, há uma grande miopia empresarial ainda. Infelizmente, eu digo infelizmente, e é surreal conceber isso, porque nós estamos na era da informação. Se eu voltar
Eu estou perto de fazer 49 anos. Então, quando eu estudava, era numa coisinha chamada enciclopédia e biblioteca. Minha mãe fazia uma coleção da enciclopédia Delta Larousse e tinha a Barça. Sim, era a um Barça. capítulo que a gente comprava por semana, se a gente não tivesse condição de... O vendedor batia na porta. Sim, é verdade. Batia na porta. Aqui, batia na porta. Você imagina a atualização desse conhecimento, porque era por ali que a gente estudava, né? Ou você ia para as bibliotecas. Que também já defasadas. Totalmente. Não tem como. Porque não tem como. Eu estou numa sala de aula, você falou aí da minha atuação como professora, eu atuo no MBA da Unifax, eu estou numa sala de aula dando aula, e eu falo de um conceito e o aluno diz, mas eu vi hoje aqui no Instagram, professor, esse negócio. E que não é um menino, é que é um executivo, porque no MBA você está falando de pessoas que ou já lideram, que querem liderar, sim. E o cara dá lá um Google e diz, mas de onde a senhora tirou esse negócio? Porque isso não está aqui. A informação, ela brota. Você faz uma pesquisa, depois, tudo que você acessa, você pesquisou ali, recrutamento e seleção, e depois, qualquer coisa que você acesse vai te mostrar uma série de informações sobre isso. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque não faz o menor sentido você ter pessoas que ainda liderem no início do século passado, ou com os conceitos de gestão de pessoas completamente ultrapassados. Ou até que nem tem nada focado nisso, né? Ou que não tem nada focado nisso. Porque eu vou falar aqui como empreendedor também, já há bastante tempo, as pessoas tendem a não se preocupar no planejamento sobre isso. Perfeito. Quando a gente vai fazer um plano de negócio, né? A maioria das vezes é mais assim, qual local, onde eu vou colocar, né? Qual o valor de capital inicial, fluxo de caixa, faz as contas todas, marketing, mas não marketing. Alguns fazem marketing, né? Quem é o meu cliente? A maioria não faz, né? Quem é o cliente, mas pensar nas pessoas, na contratação, da onde é que vão ser, né, escolhidas essas pessoas. Então vamos começar no começo? Vamos. Porque daí eu vou fazer aqui o que eu costumo chamar de provocações amorosas. Sim. Então vamos lá. Você começou o seu negócio e eu também comecei o meu. E a gente, olha, precisamos de gente. Aí os nossos primeiros pensamentos talvez fossem, quem são as minhas pessoas de confiança? Marido, mulher, esposo, pai, filho, primo. E aí a gente começa do jeito errado. E você vai me dizer, mas como assim? São as pessoas que eu mais confio na vida? Pois é, mas aí aqui entra uma grande questão, né? Que é um mantra meu. Confiança não substitui competência. Aí você vai dizer assim, mas Fabiola, você está ficando louca, eu vou contratar então alguém que eu não confio? Não, eu não estou dizendo isso. Você só pode trabalhar com pessoas com quem você estabeleça relações de confiança. Isso é fato. Sim, isso é... Mas o fato de você ter as pessoas que você mais confia não quer dizer que elas são as pessoas mais preparadas para a sua atividade, para o seu negócio, para a meta que você definiu no seu plano de negócio. Porque você definiu uma meta X de faturamento. Vamos para o varejo. Você vai abrir qualquer empresa no segmento de varejo, você vai ter que ter vendedores. Se tem uma coisa que me irrita, e a palavra é essa, né, assim... eu sou apaixonada pelo tema, tá, Cris? Então você me conhece, né? Sim, sabe disso, mas eu vou falar com muita paixão sobre algumas coisas que, para quem estiver ouvindo a gente, eu peço com muito carinho que se fazia até agora, abandone, né? Porque aí você pega ali as pessoas que você entende, que você confia, você volta para o negócio de venda e você diz assim, qualquer pessoa pode atender cliente, qualquer pessoa pode vender. Rapaz, essa frase é criminosa. Sim. Porque isso não é verdade. É verdade. Atender cliente dá muito trabalho e requer uma série de competências, uma delas fundamental, que é a inteligência emocional. Vender dá muito trabalho. Você não tira pedido. A arte de vender está vinculada à credibilidade, à confiança, à habilidade de negociação, à fidelização. Isso não é fácil. Então você tem a sua filha que você ama de paixão, mas que não tem, por exemplo, habilidade de persuasão. Você vai colocar ela à frente para vender? Colocar numa área comercial, por exemplo, não pode. Faz sentido. Então, quando a gente fala de começar do jeito certo, significa a gente identificar os talentos das pessoas. Sim. E isso a gente tem uma série de ferramentas que permitem essa identificação. Você quer ver um outro erro muito comum dos empreendedores, dos mais novos e até das pessoas que estão há muito tempo no mercado? Sim. Mas eu saco se o santo vai bater. Só no arriar das malas, né? A gente conhece o viajante, essa era a frase de minha avó. Não, se a pessoa fizer aqui uma entrevista, eu vou saber. Não vai.
Existem pessoas que são absurdamente qualificadas na arte de dizer o que a gente quer ouvir. Sim, sim. Então, mas e como é que você resolve isso? Pois é, você resolve isso com processos estruturados, você resolve isso com um conjunto de etapas que seja personalizada para o seu negócio, que seja montada e pensada para a cultura da sua empresa, porque a vaga que eu faço para você não é a vaga que eu faço para nenhum dos meus outros tantos clientes. Eles não me autorizaram a falar do nome deles aqui, eu não sei se eu posso fazer a propaganda. Pode, claro, pode sim. Mas a gente tem clientes muito fidelizados. Você vai trabalhar, por exemplo, com a eu vou olhar diferente da cultura que eu vou olhar nas organizações, diferente do que eu vou olhar na diferente do que eu vou olhar. É completamente distinto o processo, né? Então, você precisa dessas etapas, você precisa de mais de um olhar. E uma outra coisa fundamental, que a gente diz muito, e aí é o que eu levo para a sala de aula para a turminha que faz recrutamento e seleção, é o seguinte: o desafio do processo seletivo é você retirar a natural subjetividade de gente escolhendo gente. Sim, sim. Porque não pode ser subjetivo. Não pode ser subjetivo. E o ser humano é subjetivo. Então você está me dizendo o seguinte, mas então o que você está falando é um contrassenso? Porque nós somos subjetivos. Sim, é verdade. Mas aí é que entra ciência comportamental, aí é que entra experiência, e aí é que entra um pouco da tecnologia, e muito. A tecnologia, Cris, inclusive, a gente tem tido um debate muito grande disso. Mas é a ferramenta está fazendo um trabalho automático. Não existe isso. A ferramenta nunca vai substituir o nosso olhar sobre as pessoas. Nunca. O que a ferramenta faz é facilitar a sua vida. Então, se a gente recebe 500 currículos para uma vaga, o que a ferramenta faz é o seguinte: Fabiola, começa pelo João. Porque o João, pelo que ele escreveu, demonstra ter mais aderência com o que a vaga do Christian pede. Já tá pré-estabelecido, então, né? Se eu tenho 500 e tem o João e tem o Francisco aqui no número 500, o que ele só me diz ele não me diz não deixe de olhar, ele me diz comece por, avalie por. E aí você tem toda a equipe, você tem todo o bastidor que continue, que sempre será humano, para reconhecer, para localizar os talentos. Então, o primeiro desafio é você encontrar as pessoas que tenham as competências adequadas para aquele desafio. Não existe o conceito de competente e incompetente. A gente não diz que as pessoas são boas ou ruins. Exato. Não pode ser nunca esse olhar. A questão é, para esse desafio, você reúne as habilidades, né, que a gente chama de soft skills, que são as competências comportamentais, e as hard skills para isso. Né? Se você reúne, bacana. Eu não vou conseguir reunir habilidades para um monte de coisa, inclusive para o seu mundo musical. Para o seu mundo musical, eu sou uma consumidora e apaixonada, mas eu não consigo conceber como um ser humano consegue olhar para uma guitarra. Ainda de chiclete com banana? Não, claro, sempre. Aliás, tudo que eu queria na minha vida era um trio e uma corda. Essa época do ano. Essa época do ano, pois era. Para o trio e uma corda, mas o mundo pede que a gente se resguarde mais um pouquinho, né? Então, mas, pois é, rapaz, você agora me concentrou um chiclete com banana. Então, só uma apaixonada. Eu não reúno nenhuma das competências necessárias para alguém que vai trabalhar com a métrica da música, com a matemática da música, né, com a especificidade da música. Isso requer um outro conjunto de habilidades que eu não tenho. Exato. Então, esse sempre é o pensamento. A dica principal é não sofra com isso. A gente aprendeu uma coisa juntos. O que não é core business, a gente terceiriza. Sem dúvida. Então, para o empreendedor, o recado é: trabalha no seu negócio. Trabalha naquilo que só você pode executar. Sim, você é o piloto do seu avião. Você precisa saber, você precisa definir qual o rumo que ele vai. Para onde a gente vai. Para onde vai. É isso que você tem que se concentrar, né? Exatamente. Você é o dono da estratégia. Isso. Você é o divulgador da estratégia. Você acompanha a estratégia e a execução. Mas, cara, terceiriza o que não é core. Porque a energia que você gasta, o tempo que você perde, te custa muito mais do que o investimento que você faz. Muito mais. Que não, às vezes as pessoas não percebem logo de cara, né? Mas acaba que com o tempo, como se dizia antigamente, batendo biela, vai, né? vai, quando vê, acha que tem alguma coisa errada, mas na verdade o que está errado é isso. Você quer ver uma coisa que as empresas não se dão conta? Nós temos um case... E isso eu não posso falar o nome, é claro, porque é do que não fazer. Certo. Então não falo o nome. Não pode. Mas nós temos um case muito interessante, que o dono do projeto, que é um projeto muito bem sucedido, inclusive, em um aspecto, enquanto ideia do negócio,
mas qual é a dor desse empreendedor, o que é que ele enfrenta e o que é que ele não conseguiu perceber ainda. Ele tem trocado as pessoas continuamente, o tempo inteiro. Então, vamos sentar para fazer uma continha, porque a gente já sai do recrutamento e seleção e vai para uma outra coisa, Sim. Que é a gestão. Certo. Que é como a gente define metas para as pessoas, como a gente acompanha o desempenho das pessoas, como a gente qualifica as pessoas. Mas esse conselho de contratar pessoas sem critério, assim, de qualquer forma, Sim. é até antibíblico. Você sabia disso? Não sabia disso. Vai saber agora. Ah, é? Tô procurando aqui em Provérbios 26. Então, Fá, isso que você está falando aí do cuidado, né, com a contratação, das habilidades, né, específicas, Sim. até trazendo aqui em Provérbios 26 na Bíblia, né, é até um conselho que se dá para que não seja feito dessa forma. Então é um conceito, um conselho bíblico. Então, se você quiser convencer alguém religioso, até falar, olha... Você tem esse argumento. Você tem esse argumento. Se você, né, é religioso, enfim, lê a Bíblia, você fala, ó, você lê a Bíblia, lê. Então é o seguinte, ó, esse conselho que eu vou te dar aqui é bíblico, então siga. Perfeito. Siga. Se você não quiser seguir por mim, siga pela Bíblia. Pela Bíblia. Diz o seguinte, como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Ou seja, sem critério nenhum. Você vem cá, eu vou lhe contratar. Então, é como jogar flecha ao acaso. Perfeito. Eu não conhecia essa passagem, belíssima. É exatamente isso, né? E fico feliz, muito feliz, né? Você sabe que no final eu vou contar o que é Arta. Você não me deixa ir embora daqui certo, claro, sem explicar dúvida, o que é Arta, a tradução de Arta, que é uma palavra que para a gente tem muito significado e está diretamente relacionada com o nosso propósito. E você vai ver que tem uma correlação com isso que você trouxe, porque... Veja só, eu dei o exemplo da sua filha, né, da gente contratar pessoas de confiança que a gente conhece, de não ter as pessoas com as habilidades preparadas. Quando alguém decide abrir uma empresa, Cris, para qualquer que seja o projeto, ninguém pensa em abrir uma empresa para fechar. Sem dúvida. Ninguém pensa em investir tempo, grana, inteligência, recursos, comprometer sua qualidade de vida muitas vezes, porque nós sabemos que os primeiros anos são desafiadores, né? E, por vezes, por muito tempo, porque a depender do seu segmento de atuação, você tem uma dedicação enorme ao negócio. Então, não é pensamento de ninguém que você vai empreender em algo para que não se concretize ou para que seja encerrado, né? Mas, infelizmente, 86% das empresas brasileiras fecham até o 2º ano. E aí, quando você vai analisar as causas, com toda certeza, a falta de gestão de pessoas ou a falta de profissionais qualificados está no meio dessa brincadeira. A falta de planejamento está no meio dessa brincadeira, como você falou. Você começar sem, de novo, atirar a flecha do seu projeto ao acaso. Né? A falta do planejar, a falta do se preparar. A gente nunca vai estar preparado para tudo. Isso a gente aprende. Quem começou essa brincadeira se depara com coisas do tipo... E agora faz o quê? E eu já disse para minha equipe, eu não faço a menor ideia... E como assim não faz a menor ideia? Eu não faço a menor ideia, mas a gente vai descobrir. E tem situações até que, até num livro, que eu esqueci agora o nome, mas falando sobre flechas ainda, né? Sim. Antigamente preparar, apontar, fogo, né? Sim. Atualmente tem que ser preparar, fogo, apontar. Então, fogo, apontar, perfeito. Fogo, apontar. Então, assim, hoje você não pode, pelo tempo, você tem que preparar, disparar e depois você vai vai ali ajustando, porque você também não pode esperar muito, né? Não pode. Só fazendo essa brincadeira que o mundo e que as coisas acontecem, mas isso não anula a falta de planejamento e não anula, Cris, assim, uma gestão de riscos. E pessoas, então, o exemplo que eu vinha trazendo do case, né? E aí você entende, mas eu vou investir nisso? Eu vou, de fato, pensar num processo criterioso? Isso vai me custar. Essa é a continha. Quanto te custa você trocar de pessoas todas as horas? Mas quanto te custa, não pensa só em grana. Pensa quanto custa para você os custos de uma rescisão. Pensa para você nos custos do tempo que você espera uma pessoa nova começar e atingir a curva de produtividade, porque ela vai passar por uma curva de aprendizado. Sem dúvida. Para que ela chegue no nível de performance, não é uma coisa da noite para o dia. Sim. A gente fala de curvas aí, a gente brinca que é uma gestação, porque para você ter a pessoa no nível de performance, a gente está falando de 9 meses. Dela dominar o processo, dela aprender o processo, dela começar a entregar resultado, mas para alta performance não é uma coisa da noite para o dia. Verdade. Tá certo? Então,
faz essa continha, faz a conta das verbas rescisórias, faz a continha do tempo, do que você perde na produtividade, Sim. faz a conta do clima. E esse é um assunto que, quando a gente vai falar de desempenho, de gestão de clima e de liderança, né, quando a gente fala de educação corporativa na ARTA, o nosso carro-chefe, a nossa menina dos olhos é a formação de lideranças, de executivos. Então, todas as nossas pautas para executivos, esse é um dos primeiros aspectos que eu abordo. Tem uma pesquisa maravilhosa de Harvard, do Dr. David McKeever, do Dr. Daniel Goleman, que são referências quando a gente fala de inteligência emocional e de estilos de liderança à luz da inteligência emocional, Sim. que diz o seguinte, Cris, grava esse, tatua esse, se você não tatuou nada ainda como empreendedor, esse será o primeiro, tatua né? isso, que é o seguinte, o clima organizacional é o elemento que interfere em até 1/3 dos resultados financeiros. Isso foi provado numa pesquisa realizada com executivos no mundo inteiro, pela Sim. Reconsult, que está na obra desses dois profissionais, desses dois pesquisadores. Faz a continha. Você fatura 100 dinheiros por mês. 33 dinheiros estão diretamente relacionados ao clima organizacional. Entendi. E qual é o fator que mais interfere no clima organizacional? A liderança. Sim, sim. Os estilos de liderança. Estilos. Então, você pega seus 100 dinheiros, 33 dinheiros, cara, estão aqui na gestão do clima. É muita grana para você não cuidar de pessoas adequadamente. Do começo ao fim do processo. Percebe? Então, aí você começa a repensar. Nós temos uma estrutura, ainda hoje eu falava de manhã com um parceiro que está em Abu Dhabi, que é do ramo de tecnologia, e a gente falava sobre isso. Se tem uma coisa da qual a gente não abriu mão, é que nós somos uma empresa pequena, a ARTA é uma empresa pequena, mas nós temos toda a estrutura de uma grande empresa. Perfeito. Nós temos assessoria contábil, assessoria financeira, assessoria jurídica, assessoria de marketing. Nós não admitimos a mediocridade em nenhum processo nosso. Perfeito. As pessoas se assustam com essa palavra, o medíocre, levam para um lado pejorativo. Mas não há espaço no mercado para o mediano. Não tem mais. Não temos mais Não tem espaço. mais. Então, se eu olho para uma empresa do nosso porte, pequena, com o nível de clientes que a gente atende, com o que a gente tem no portfólio, e a gente conseguiu sobreviver a 2 anos de uma pandemia, então aí eu entendo que a estratégia que a gente desenhou lá atrás está fazendo correta. sentido. Isso. Que ter o que há de melhor, ter o que há... E eu não estou falando de status, tá? Que isso é importante. Sim, sim. Mas é de ter todas as estruturas e todos os processos desenhados de tal forma que você consiga suportar cenários tão complicados, por exemplo, como um cenário de pandemia. Sim, sim. E não tenho dúvida que, apesar da energia, da ideia, da estratégia que saiu daqui, esse projeto é um projeto das minhas pessoas. Esse projeto é um projeto construído todo. Eu só posso estar aqui com você porque eu tenho um time que acredita nesse projeto e que está tocando esse projeto. Um time que você testa, né, a tese, ou seja, você está dizendo que as pessoas precisam estar nos locais certos, com as habilidades corretas. Então, Sim. meio que você agora testou, né? Exatamente. A tese foi provada, que isso funciona, de exatamente. fato. A gente passou, né? Todo mundo passando ainda Sim, sem sombra de dúvida. E você tem problema? Um monte. A gente tem problema todo santo dia. Todo santo dia. E a equipe erra? Claro que erra. Porque, a não ser, eu digo isso para os candidatos. Tem uma pergunta que eu faço para eles, mas que eu não vou contar para eles não gravarem. Sim. Hoje eu faço muito pouco processo seletivo. A minha atuação, ela fica mais direcionada a vagas estratégicas. Então, quando a gente tem vagas de altos executivos, vagas que têm um nível de exigência maior, até porque a minha equipe é muito qualificada e é jovem fisicamente, então quando a gente vai falar de vagas mais sêniores, eu com a carinha de véia... A experiência entra, né? Não por falta de qualificação deles, mas até porque um executivo, como essa semana eu passei a semana entrevistando executivos de 60, 62, 64 anos, vão dizer, mas essa menina que está me entrevistando, alguns já me olham, eu até fico feliz quando dizem, essa menina opa! Mas, enfim, quando você olha para essa questão, e a gente fala, né, o erro, o ajuste, o acerto, né, no processo, na seleção, ela está vinculada muito a... Eu, de fato, me preparei e me estruturei para que isso rodasse, para que no cenário de crise eu tivesse uma condição de reverter, e aí entra uma outra miopia que o empreendedor, infelizmente, tem. Educação corporativa. Sim. Porque você contratou as pessoas. Legal. Então, imaginemos que essa fase foi superada. Nós contratamos as pessoas, nós entendemos a importância de contratar as pessoas certas para o lugar certo.
E o que a gente está dizendo para essas pessoas que a gente espera delas? É. O que e como a gente está dizendo para as pessoas, né? A gente tem um outro cara que é uma referência para a gente enquanto fundamentação teórica, Sim. que é o Rancharan, que é um grande consultor, né, que é internacionalmente reconhecido, e ele diz que a execução é uma disciplina. E para você garantir uma execução, ou seja, para que o seu plano estratégico aconteça, você precisa passar por 4 etapas. Primeiro, ter as pessoas certas. Perfeito. Depois, você dizer às pessoas o que tem que ser feito. Certo. Isso significa definir metas. E, naturalmente, depois a gente vai falar do acompanhamento. E aí entra acompanhar e reconhecer as pessoas. Sim. Esses são os 4, né? Depois que você acompanha, reconhece, e se o desempenho não é aquele que você esperava, o que é que você faz? Você volta para entender se você de fato colocou a pessoa certa no lugar certo. Sim, perfeito. Você volta para avaliar se ela precisa de mais conhecimento, porque ela pode precisar de mais conhecimento. Sim, sim. Para só depois você pensar nas sanções. Então veja que o processo de desempenho, de uma alta performance, passa, quando a gente falava aqui do equipe erra. E o que eu dizia que a pergunta que eu fazia, né, para os profissionais é o seguinte: a não ser que a gente seja de Nárnia, esteja aqui disfarçado de seres humanos, a gente vai errar. Então o problema não está no erro, mas em como a gente conduz isso. Agora eu acho que a gente está falando para muitos micro e pequenos empresários, empreendedores. Muitos até pensam que isso que você está falando só se aplica a grandes empresas, né? De jeito nenhum. Eu queria que você falasse assim um pouco para essas pessoas, né? Que é possível, sim, ter um cuidado maior na contratação, sim, né? Que pensar no funcionário, pensar no clima organizacional, mesmo, vamos dizer assim, como é que a gente faz um clima entre 2 pessoas, né? Sim. Fala um pouco dessas adaptações que podem ser feitas, né, no dia a dia do pequeno empresário, que só tem às vezes um funcionário, né? Cris, é possível e é fácil. Requer dedicação. Eu vou me remeter aos exemplos da Arta, porque vocês podem verificar, pode ser comprovado, o time está ali para falar publicamente, e porque é uma empresa que tem 5 colaboradores. Então, nós representamos uma empresa de pequeno porte. Sim, né? sim. A gente é pequenininho. Eu fico brincando que a gente é titiquinha, a gente é pequenininho, mas é ousado. Tem que ser, né? Tem que mirar na lua, né? Se você acessar agora a nossa plataforma de gestão de clima e gestão de desempenho, sim, você vai olhar que a gente tem 5 ciclos descritos e que todos os colaboradores começaram o ano sabendo o que eu espero de cada um deles. Todos. Então, as metas foram definidas. Eu refiz o plano de negócio da gente, o plano estratégico da gente. Na verdade, não é refazer, é você atualizar. Sim, sim. Conforme o cenário, ainda mais, né? Um ano. Ainda mais difícil, esse ano, né? Você sabe que 2021 foi mais difícil para mim que 2020? 2020 foi o ano do susto. Sim, sim. Sob o ponto de vista de resultado, não. Foi um ano mais favorável. Mas sob o ponto de vista de demandas, de tensões, sabe? 2021 foi mais desafiador para a gente. Porque 2020 foi, né? Tentando entender, assim, 2021 a gente ficou em estado de choque, era uma coisa... Se você parar para pensar, a nossa geração via isso em filme. Sim, sim. Nós nunca concebemos que passaremos por isso. Víamos em filme e em Nova York, porque tudo é em Nova York. Não sei o que acontece. Tudo acontece em Nova York. Tsunami, o maremoto, o alienígena, tudo em Nova York. Tudo lá. Não ia chegar na Bahia. Não ia chegar aqui. Não ia chegar, né? Então, a gente fez a atualização do plano e a equipe iniciou na primeira semana, dia 3 de janeiro. A gente já tinha a primeira reunião contando, olha aqui, os ajustes de cargos foram feitos, as pessoas foram promovidas esse ano, então a gente rodou as promoções, apresentamos as novas responsabilidades. Então, se eu voltar aqui para o Rancharan, eu já resolvi o fato de ter umas pessoas certas. Sim. Eu já estou dizendo o que eu espero delas para um novo ciclo, ok? Eu lancei isso numa plataforma, porque a gente tem uma plataforma que é excepcional, que nós usamos e representamos. Então, você coloca lá todos os seus... Vou falar 2 siglas mais comuns, sim, na palavrinha do mercado, mas traduzo, né? Então, os KPIs e os OKRs e KRs, que nada mais são do que os seus indicadores, as metas e as etapas que você vai ter para cumprir aquelas metas. Então, se eu coloquei, por exemplo, que nós contratamos esse ano um software de comunicação e marketing, e ele precisa ser implementado até 31 de março, isso está lá como meta. Sim, sim. Os 2 responsáveis pela meta já conhecem isso, conhecem todas as etapas, vão ter que fazer X treinamentos, vão ter que fazer tal planejamento, vão ter que rodar tais ações,
e, eventualmente, nós vamos fazendo a verificação. Então, vamos parar para pensar, o que há de complexo nisso? Se você pensa no conceito de simplicidade, é simples. É que dá muito trabalho. E exige disciplina. Não é que a atividade em si é complexa. Não, exatamente. Exato, a atividade em si ela não é complexa. Putz, Fabíola, não tem um sistema. A gente resolve. E um monte de gente resolve no mundo. E aí eu vou agora parafrasear você. Parafrasear você, que eu nunca esqueci. Não tem o que, assim, a ferramenta correta para fazer, faz com papel de pão. Você deve lembrar disso, claro, né? Que sim, fala até hoje. Fala até hoje, né? E aqui faz com papel de pão. Que ouve isso. Exato. Não, faz com papel de pão. Funciona. Exato. Falcone é brilhante nisso. Eu fui formada na metodologia PDCA, a gente aplica isso com os nossos clientes. E uma das coisas que eu mais sou fissurada no método é porque ele funciona. E o simples funciona. Sim. Então, eu não tenho essa história de eu buscar a melhor ferramenta, a melhor solução. Nós escolhemos usar e representar ferramentas simples. Para você ter uma ideia, nós não nascemos na era digital. Sem dúvida. Nós, né, os digitais, essa galerinha aí dos 20. Exato. A gente foi se adaptando. Mas é uma ferramenta que a gente, em uma tarde, eu consegui rodar o plano da minha equipe do ano todo. Não funcionou, faz na planilha de Excel, faz no papel de pão, faz no Word. Mas o conceito é esse. Então, você definiu o que sua equipe vai fazer, você acompanha o que sua equipe vai fazer. Se a equipe está fazendo direitinho, você reconhece. A gente fazia uma coisa lá na Arta no passado, que eu mudei, não estou retomando e já tenho em função da minha pesquisa de clima, né, que não é uma pesquisa, é um acompanhamento constante. Tinha toda sexta-feira, a sexta-feira do doce. Então, todo mundo é chocolate, para começar por mim. Então, a sexta-feira era uma sexta-feira que a gente já sabia. Ou ia ter açaí, ou ia ter uma torta, ia ter alguma coisa para a gente fechar a semana com um clima mais leve. Uma coisa simples. Cuidar do clima. Exato. É simples. Então, para você ter uma ideia, a gente, quando fecha contrato, eu trago um mimo para a galerinha. Cada proposta... De repente, a gente começou a fechar tanta proposta na semana que eu digo, para! Que eu vou engordar esse povo todo. Então, eu tenho que pensar numa outra coisa. Nós comemoramos aniversário formal no dia 23 de novembro, é o nosso aniversário. E esse ano a gente fez duas coisas. Eu não fiz uma festa de final de ano, mas como era próximo, eu fiz 2 eventos. Eu fiz o Arta Family, então no domingo eu pedi para que cada colaborador levasse uma pessoa da família, a gente fez um almoço para as famílias. O que eu quis com isso? Eu quis dizer e agradecer à sua esposa, ao seu filho, à sua sobrinha, que obrigada por compartilhar conosco, com o meu projeto, com o meu sonho empresarial. Que acaba todos, né? Todo mundo. O cara passa 8 horas comigo. Com certeza. Chegar em casa... Às vezes passa muito mais. Eu aperto no final de semana. A gente tem uma demanda, um cliente surgiu. A gente teve um cliente muito querido nosso, projeto de Guamaré, e ele precisava de engenheiros químicos, um projeto apertadinho, com prazo para o cliente dele. A gente, em uma semana, providenciou. Mas isso significou algumas madrugadas minhas, significou que a turminha trabalhou no sábado. Então, o Arta Family teve esse contexto. Era o momento das famílias, né? Então, eu quero agradecer a vocês. Eu quero que vocês tenham um momento de estar entendendo o que é que a gente faz, por que é que a gente está aqui, por que é que a gente aperta. E o segundo dia, e o dia mesmo, 23, que foi um dia de terça-feira, a gente fechou. A gente avisou todos os clientes e a gente teve um dia cultural. Então, a minha equipe passou o dia, a gente alugou um guia de turismo, a gente contratou um guia de turismo, contratamos uma van e a gente fez um roteiro pela cidade de Salvador. Porque muita gente mora em Salvador e não conhece a cidade. É verdade. E aqui você está vendo a nossa marca. O nosso farol, ele tem 2 sentidos, ele foi o guia do projeto, né? E é o que a gente faz com pessoas. O nosso propósito é ser um norte, ser um apoio, ser um porto de segurança, né? Então, a gente fez a nossa foto no Farol da Barra, claro. Linda mesmo. Então... evoluindo pessoas, processos e empresas. Né? A gente veio aqui nesse mundo para evoluir. Então, e aí, a gente fez um dia inteiro, né? Eu sempre brinco com o sagrado e o profano, né? Como uma empresa genuinamente baiana. Sim. Então, a turma passeou, a gente fez os principais pontos turísticos da cidade. E à noite a gente tomou uma cervejinha para relaxar. Então, você observa de novo, são coisas simples. Agora, isso significou que a gente teve que parar para pensar, que reserva uma verba para isso. Então, no dia a dia, você vai organizando. A gente tem um colaborador que está finalizando a formação dele de psicologia.
E essa semana passada ele veio preocupado me chamar para conversar, porque ele tinha que estagiar, isso significaria que ele tinha que, toda vez na semana, ficar 2 horas fora e tal. E aí, eu posso fazer isso? Eu disse, você está me chamando para perguntar isso? É claro que pode. Não tem nem o que discutir. Sim, é sim. sua formação, eu quero pessoas cada vez mais qualificadas. Então, tem que parar de que hora? De 2 às 5? Para! E depois você resolve isso. Tudo isso são ações de clima. E são simples, né? E são simples. Agora, tem uma... o empreendedor, falando como aqui ainda para pequenas empresas, né? Precisa cuidar da sua própria cabeça, né? Porque como é que ele programa algo assim para os funcionários, né? De melhorar o clima, se ele não preparar a sua cabeça também, porque o empreendedor ele recebe problemas de todos os lados, né? Vamos nós. Então, tem essa questão, né? Que o empreendedor ele precisa cuidar da sua cabeça, ele precisa se cuidar para cuidar dos outros. Sim. Né? E aí, é isso mesmo? Como é que a gente se cuida? Aqui que isso é um papo filosófico, existencialista. Veja só, Cris, eu vou te contar compartilhando uma história muito recente. Um empreendedor do segmento financeiro veio procurar a gente para apoiá-lo, né, nessa fase inicial, de estruturar e tal, o negócio dele, as pessoas do negócio dele, como é que seria o processo. E ele estava muito temeroso. E aí ele dizia assim, ele usou uma expressão comigo, mas, poxa, eu vejo você tocando e tal, e o medo, o que você faz com medo? Você não tem medo? Eu digo, eu tenho medo da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. De onde você tirou que eu não tenho medo? É claro que eu tenho medo. O que eu consigo observar na linha do tempo é que a gente aprende a lidar com isso. Sim, e aí você foi muito feliz nisso. Porque a nossa vida, Cris, a gente acorda desempregado todo dia. Sim. Nós acordamos desempregados todos os dias. Né? Estabilidade zero. Essa foi uma coisa que me segurou muito tempo. Sim. Sabe? A minha relação, eu sempre fui a expressão arrimo de família, né? Sim. Então, a minha preocupação era, meu Deus, eu preciso da segurança, né, do mundo corporativo. E, graças a Deus, tive uma feliz carreira executiva, né, aqui, fora do país, em São Paulo, quando eu voltei com o projeto. Mas esse elemento da segurança me segurou muito tempo. E quando eu comecei, eu fazia uma conta, eu vou te contar, e é a conta de muito empreendedor, né? Sim. Eu fazia a seguinte conta, bom, eu tenho um X dinheiro. Com X dinheiro, se nada acontecer, eu sobrevivo até tanto. Então, deixa eu fazer o plano, o que é que eu posso gastar. E aí, você vai aprendendo a gerenciar essa questão do medo, mas isso não acontece de maneira gratuita. Sim. Então, a sua provocação foi muito feliz. E eu não sei, eu não tenho respostas. Sabe por quê? Aliás, eu acho que nenhum de nós tem respostas para nada na vida. A gente vai aprendendo e vai construindo conhecimento. Eu posso te contar o que funciona para mim, eu posso te contar o que funciona para alguns clientes. Agora, se talvez a gente tivesse falado de uma resposta, é a seguinte: efetivamente você precisa cuidar da sua cabeça. Porque se você gerenciar o seu negócio com alto nível de estresse, com alto nível de medo, com alto nível de angústia, primeiro que você vai morrer, e rápido. Exatamente. E na hora que você morrer rápido, o seu negócio foi junto. Segundo, e fica tudo aí, né? E fica tudo aí, exatamente. Que era outra fase também que você falava. Fica tudo aí. Fica tudo vai aí. Morrer, vai ficar tudo aí. Todo mundo dando risada, bonitinho. A segunda coisa é que você não vai abrir um negócio para se tornar escravo do seu negócio. Então, como é que você cuida da sua saúde mental? Nós temos 2 clientes de saúde mental. Né? Uma das principais, eu diria, que é um projeto pelo qual eu tenho muito encanto, admiração e respeito. É um cliente que está conosco há 6 anos. É um projeto belíssimo de saúde mental, belíssimo. E eles trabalham muito o conteúdo e essa coisa do tabu de falar de saúde mental. Né? E nós precisamos entender isso, porque, vamos lá, deixa eu te contar uma verdade que você sabe, mas para quem está topando essa brincadeira, você, meu amigo, só vai existir para uma coisa, para resolver problema. Sim. A sua existência se dá para tal. Você não está ali sentado para distribuir poder, para ficar mandando nas pessoas, para que as pessoas te sirvam. Não é isso, não. Você decidiu empreender, você sim vai ter um ganho com isso, é claro, você vai manter a sua estrutura material com isso, a gente precisa ter compreensão disso, clara, mas você está ali para resolver problemas. Então, se você não estiver preparado para resolver, eu ouço às vezes empreendedores dizerem 2 frases loucas: eu não gosto de problema, eu não gosto de gente. Então, meu amigo, é o seguinte, temos um problema de fato. Sim. Né?
Eu gosto muito, Cris, e vejo como isso tem avançado. Eu gosto muito de você pensar em o que é que te faz bem. Atividade física te faz bem? Cuida disso. Cuidar da sua alimentação te faz bem? Cuida disso. A gente está estudando uma literatura que fala sobre como o nosso corpo, os ciclos circadianos, como a gente metaboliza, como os nossos hormônios trabalham por ciclos de horas do dia. Sim. O que é que faz sentido para você? O que é que o seu médico te recomenda? O que é que a sua espiritualidade te recomenda? E eu não estou falando de religião. Eu estou falando de espiritualidade. Qual é o seu sentido de estar aqui? Você não pode negligenciar essa parte da sua vida, porque isso vai se refletir no seu negócio. Eu descobri o remo, a canoa havaiana, e isso eu acordo 4h15 feliz. Eu tenho um amigo que disse que eu não sou uma pessoa de confiança, porque não pode se confiar em alguém que acorda 4h15 conversando com os passarinhos. Não. E eu gravei um vídeo essa semana, mandei para ele provando. Eu disse, olha amigo, é assim que a gente faz. Inclusive já dei bronca, porque os passarinhos não acordaram, eu acordei antes deles. Então, o remo funciona, a meditação funciona para mim. Meditação é uma coisa científica, né? Então, você tem hoje aí muitas escolas, de novo, o conhecimento está fácil. Você acessa o YouTube e coloca lá, meditação para leigos. Tem até aplicativo, né, para meditar. Um monte de aplicativo. Eu não tenho que ir para um retiro. Não, você pode fazer isso. O conceito da atenção plena foi uma grande descoberta para mim como empresária. Porque a gente tem um volume absurdo de informações o tempo todo. Então, se a gente não aprender a se concentrar no momento presente, eu estou aqui com você agora. É só o que importa. Sim. Mas os seus clientes não importam? Claro. O seu time não importa? Claro. Mas neste momento, eu só tenho você. Exato. Eu só tenho esse espaço. Então, eu só posso me dedicar a isso. Porque se eu não me dedicar integralmente a você agora, eu não vou fazer bem o que eu preciso fazer. Exato. Que é trocar uma ideia com você. É questão de foco, né? Foco. A gente não está trazendo aqui verdades absolutas. Eu não sou detentora de conhecimento nenhum maior do que o seu. A gente troca figurinhas, a gente traz provocações, a gente compartilha as nossas porradas. Eu gosto até de compartilhar mais as dores do que os acertos. Porque eu acho que a gente aprende mais com as quedas, com os erros, do que com os acertos, né? E estamos dividindo aqui com as pessoas. Né? Exatamente. Então, esse, por exemplo, é um desafio. Para mim, funcionou muito bem. Estudar a meditação plena, sabe? Me concentrar no momento presente. O meu time, eventualmente, ouve isso. Eu quero levanta a mão. Eu digo, agora eu estou focada nisso. Anota aí, que daqui a pouco a gente cuida. Né? Em especial as meninas, porque nós... Não se zangue você, nem os meninos que estão ouvindo a gente, mas nós nascemos biologicamente com a capacidade de fazer e de falar várias coisas ao mesmo tempo, e vocês se confundem muito com isso. Mas essa é uma característica muito boa, né? Porque você precisa focar, de fato. Então, não. Pois é, porque a característica feminina não é boa. Quando a gente pensa, e a gente talvez se orgulhasse no passado de, eu dou conta de muita coisa ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. O desgaste da energia em algum momento vai te comprometer. E vai comprometer a sua entrega. Então, eu entendo que os principais caminhos, Cris, para a gente cuidar da nossa saúde mental, né, é a meditação, a terapia. As pessoas falam de terapia com um pudor danado. Não sou maluco. Ainda bem que não. A terapia, inclusive, é para que talvez você um dia não fique maluco. Exatamente. Né? A terapia, para quem trabalha com gente, eu defendo, os psicólogos deviam me amar. Porque eu super defendo que quem trabalha com gente tinha que fazer terapia toda a vida. Sem dúvida. Né? Não, a gente abordou isso aqui quando fizemos também um outro podcast sobre saúde mental. Sim. E não é só a terapia, porque tem muita gente que pensa assim, fazer terapia porque eu estou com um problema emocional. Não. Às vezes é para destravar uma questão empresarial. Exatamente. Né? Exatamente. É para destravar algo que está te impedindo crescer, ou de resolver na sua empresa, no seu negócio, no seu projeto, e que está ligado intimamente com uma questão emocional que precisa de um trabalho. Eu atendi um cliente uma vez. Isso que você trouxe é sensacional. Ele fez programa de orientação de carreira comigo. E ele estava discutindo exatamente essa mudança. Ele tem uma carreira na área de saúde, tem um projeto bem sucedido, e tem um outro que tem um tom mais artístico e que ele começou a investir, começou a ter bons resultados, ele ficava navegando aqui e ali. Sim. E esse projeto, com algum investimento, daria muito retorno para ele. E eu lembro que num dos nossos encontros, eu fiz uma pergunta para ele, que ele deu uma encostada assim na cadeira e disse, por que você tem medo de ser bem-sucedido, de ganhar dinheiro? Porque ele boicotava todas as ações que
jogariam o negócio dele para frente, que o fariam crescer, que o fariam ser... Exatamente. Sabe? E o que você falou agora, não tem a ver com uma pessoa que estava sofrendo com depressão, com ansiedade, com pânico. Não, com algum desequilíbrio, com alguma questão ou mais patológica, bipolar. Não é nada disso. É exatamente o bloqueio. Tinha alguma crença. Eu me preocupo muito hoje com a proporção e com o que se fez da profissão do coach. Quando você até falou da minha... Isso foi uma coisa louca. Quando você falou da minha especialização, eu fiz algumas formações na área. Fiz uma formação na Argentina em coach ontológico, que foi uma das experiências mais significativas da minha vida. Foram 14 meses de formação. As aulas eram ao vivo e nós tivemos 5 ou 6 encontros presenciais. Foi uma turma que iniciou com 30 pessoas e acabou com 8, dado o nível de exigência, né, desse processo. Nessa turma... especificamente só tinha de brasileira, eu não conhecia o conceito, e a gente trabalha a biologia, as emoções e a linguagem. Né? Esse é o tripé para a gente trabalhar. E eu fui buscar isso para desenvolvimento humano, porque a gente trabalha com a formação de executivos, né? Para entender como eu poderia apoiar melhor os meus clientes nesse processo. E a gente, entendendo, você vê que, você pega esse empresário que eu te dei o exemplo, ele tinha um conjunto de falas que ele trazia ao longo da vida, ele tinha um conjunto de dúvidas e de bloqueios mesmo, e que não é meu papel, é o da terapia, é do psicólogo. Exato. É do profissional de saúde mental, né? Do que tem que fazer e tratar isso. Então, ela desafia, eu acho que é um recurso que destrava, que desafia e que te trata em momentos difíceis. Sim. Né? A gente tem passado por 2 anos de muita dor, de perdas, de variadas formas, de medo. Hoje de manhã eu dizia para uma cliente, meu Deus, quando uma gripe vai voltar a ser uma gripe? Imagine quantas vezes nós trabalhamos juntos quase 10 anos. Possivelmente você me viu gripado algumas vezes e eu vi você gripado algumas vezes e a gente continuava trabalhando. Sem dúvida. E a gente nem lembrava que estava gripado. Não era uma dor de cabeça, espirrava, reclamava da rinite. Hoje a gente entra às vezes rouco. Eu trabalhei várias vezes com uma tosse infame e era só uma gripe. E era só uma garganta inflamada. E a gente não sentia uma tensão e um medo de, meu Deus, eu vou morrer agora com esse negócio. A notícia hoje, mais 1.000 pessoas morreram. Então, quando uma gripe vai voltar a ser uma gripe? Isso interfere. Eu cheguei num cliente essa semana que toda a área de produção dele parou. Se esse empresário não está preparado para lidar com isso, não está emocionalmente preparado para lidar com isso... E às vezes vale um pouco mesmo de afastamento dessas notícias, né? Porque muito. Assim, eu parei de ficar acompanhando desde 2020, meses depois eu percebi que isso não faz bem. Sim. Não faz bem para a cabeça de ninguém, sobretudo do empreendedor que, observe, tem outras pessoas que dependem dele. Perfeito. Né? Na verdade, eu fui um pouquinho mais radical que você. Eu parei de ver televisão por orientação de uma terapeuta, uma das minhas primeiras psicólogas, há um pouco mais de 20 anos. A minha relação com a televisão hoje ela é absolutamente seletiva. Seletiva. Porque interfere na nossa saúde mental. Interfere. O conjunto de notícias e como a gente absorve aquilo. Assim como trabalhar com uma pessoa negativa, vamos dizer assim, as uma pessoa que tóxicas, né? Exatamente, que não te coloca para frente, que não... Isso também trava. Sim, faz todo o empreendedor. Sentido. Faz então, todo sentido. A gente começou falando, né, de contratação de pessoas. Estamos falando agora daquele que precisa cuidar dessas pessoas, que precisa se cuidar também, que é um fator importante. Não adianta você querer fazer programas como esse que você falou aqui, excelentes de clima organizacional, sem antes olhar para si mesmo. Né? Claro. Então, o clima organizacional, ele é um fator essencial, como você falou, né? É grana no bolso. A frase que eu te pedi para tatuar, 33% do seu faturamento é diretamente influenciado pelo clima organizacional. Então, a pergunta é, como você está cuidando das suas pessoas? Como você cuida do seu desempenho? Como você cuida da sua gestão? Como você se comunica com as suas pessoas? O quanto você prepara as suas lideranças? Você quer ver uma coisa assustadora que eu vou te contar? É assustador. É muito comum, não é pouco comum, é muito comum que as demandas de empresários para a gente, para fazer formação de lideranças, de empresas que estão há 10, 15, 20 anos no mercado, venham acompanhadas da seguinte frase: essa galera aqui foi crescendo, mas nunca fez uma formação para liderança. Foi aprendendo na porrada. Aí você vai dizer o seguinte,
Mas você não pode criticar o cara. A empresa está no ar há 20 anos, ele tem mérito, tem talento. Tem, com toda certeza, tem mérito e tem talento. A questão é, aonde, se eu penso no movimento, ele poderia estar se essas pessoas fossem mais qualificadas e preparadas? Ou que nível de estresse e de problema ele conseguiria reduzir se as pessoas estivessem devidamente preparadas? Porque aí você vai entrar e você encontra processos sofríveis, você encontra um clima tenso, você encontra relações interpessoais comprometidas, e aí você volta. Eu não estou falando do diploma, sabe, Christian? Não é o ponto do diploma, apesar de como acadêmica eu ser defensora, na verdade nem como acadêmica, eu sou apaixonada pelo conhecimento. Vou te contar qual é uma grande dor na minha vida. É sério, é uma dor existencial. Eu vou morrer e não vou ler tudo que eu gostaria de ler na vida. E isso é uma coisa que eu vai ter que aceitar, né? Cara, é muito difícil para mim pensar sobre isso, sabe? É a minha relação com os livros. Se a gente estivesse gravando isso no meu cantinho preferido, é um espaço, uma parede enorme assim como essa. Eu tenho mais de 1000 títulos. E você também escreveu, né? Escrevo. Eu voltei a escrever agora de novo, inclusive. Trazido na próxima aqui, na próxima eu trago os projetos literários. Então, não estou defendendo aqui status ou diploma, apesar de considerar fundamental, mas o conhecimento é fundamental. O que eu defendo é a construção do conhecimento, é a troca, é essa partilha que a gente está fazendo. Então, você volta nessa empresa, no exemplo que eu estava dando, como você tem líderes à frente do seu time e você não está preparando essas pessoas para liderar. É claro que isso vai impactar no seu resultado, né? Eu tive uma líder, olha que frase louca eu ouvi, eu vou te dizer o ano que eu ouvi essa frase. Em 2012, que foi o meu... Eu estava virando a chave, né? Inclusive, vai ter um outro podcast dessa sua virada de chave aí, que eu quero conversar com você sobre sua carreira. Vamos conversar. Eu passei por isso em termos de preparação de liderança e, às vezes, a gente tem a dificuldade de achar pessoas para fazer isso. Sim. Né? A dificuldade E o comprometimento das pessoas em fazer. Sim, sabe? Perfeito. Porque o acesso hoje está mais fácil. Então, por exemplo, eu consegui achar uma pessoa que já tinha gravado um curso de liderança no Hotmart. Sim. Então, ficou fácil, eu comprei e tal. Legal. Apresentei para as pessoas, ela fez, inclusive, algumas sessões, né, com eles e tal. Mas eu não vi o comprometimento das pessoas, né, em colocar em prática aquilo que estava se propondo, né? E aí depois as pessoas saíram, e aí eu tive que contratar outros, e agora vou fazer de novo. Então realmente a gente tem que investir certo, né? Em pessoas, e eu sou testemunha aqui da Arta, que eu contratei um funcionário, uma pessoa que super vamos dizer assim, tem as habilidades de fato. Eu fico muito tranquilo com o trabalho que vocês fizeram. Ele até hoje tem frutos, né, para mim. Sim. Então, eu posso aqui ser um depoimento. Depoimento. Você sabe, eu fico feliz e lhe agradeço. E a gente não tem nem a pretensão de ter 100% de acerto por uma razão muito simples, porque a gente lida com o ser humano. Sim, claro. Então, não é possível a gente... mas para isso a gente tem recursos, estratégias, a gente sabe como tratar qualquer situação, né, que fuja um pouco da expectativa, mas, de fato, o que você traz de depoimento está relacionado ao olhar que a gente dedica às pessoas, né, e que acontece em todos os produtos do portfólio. Porque na hora que eu te digo, olha o clima, a gente implementou essa pesquisa agora em um cliente no comecinho do ano. E aí a gente apresentou os resultados das 12 dimensões, né? Liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, justiça, benefício, tudo. Você olha para o cenário da empresa como um todo, os líderes olharam para aquilo e disseram, rapaz, a gente tem um super problema, porque a nota na liderança foi baixíssima. O nível de tensão das pessoas com a liderança é alto. Então, e aí é legal porque você apresenta o instrumento e diz, tá bom, a história do resolver o problema, embasado. Vamos fazer o quê? Porque não adianta você sair fazendo ação legal
ação motivacional, porque Sim, o problema não está aí. Não tá aí. Então, se você ficar nessa esfera também de resolver coisas que não são as coisas que precisam ser resolvidas, você não tratou a causa do seu problema. Você está na superfície, você está ali no sintoma. E às vezes é fácil descobrir onde é que está a origem do problema. É só você ver aonde você está procrastinando. Sem sombra de dúvida. Às vezes você pergunta assim, vem cá, o que é que eu estou me segurando para fazer aqui? Rapaz, olha, isso que eu lhe falei há pouco. Normalmente é isso aí que eu falo. Isso que eu lhe falei há pouco, de gostar de falar mais dos erros. Eu levei 8 meses para tomar uma decisão que me fez gastar dinheiro 8 meses por puro medo ou procrastinação ou falta de dizer o seguinte, para. Exato. Sabe? Que foi a nossa mudança de sede. Foi um negócio absurdo. O mercado fez isso. A lógica de espaço mudou radicalmente. E eu posterguei uma tomada de decisão por um apego. É surreal isso. Então, aquela coisa da gente errar, porque eu dizia, meu Deus, olha o investimento que eu fiz, olha a reforma que eu fiz, olha a parede que eu fiz, olha a arrumação que eu fiz. É um absurdo. Cara, a economia que a gente fez no espaço de tempo, aí quando eu cheguei no final do ano, que eu olhei para o número e pensei no que poderia ser, aí eu tive outra crise, tive que ir para terapia já como paciente, porque eu digo, eu quero me matar, porque olha que loucura eu fiz, né? Porque a lógica mudou muito, viu? Mudou. De trabalho, de espaço, a nossa lógica para a lógica atual é totalmente diferente. Aí eu vou deixar agora uma pergunta para a gente provocar aí os nossos telespectadores, ouvintes, quem acompanhar a gente, que é o seguinte, o quanto a gente está preparado para esse novo modelo de trabalho, o quanto a gente sabe desse modelo e o quanto a gente está buscando informação sobre esse modelo. Voltando um pouquinho e completando isso, aquilo que a gente falava do conhecimento. Se tem um negócio que eu não paro de fazer é de estudar. Eu estou fazendo essa semana um seminário, essa semana e na próxima, que o tema é exatamente esse, futuro do trabalho. Sim. Porque a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Sem dúvida. Muito mais. Cada vez mais isso vai acontecer com mais frequência. Você tem formação, você fez o curso de advocacia, você é formado, você é advogado. Essa questão da estrutura do trabalho home office é uma coisa que os empresários não têm pensado e dado a devida atenção. Sim, sim. Mas você tem que ter cuidado com isso, com o benefício, com a ajuda de custo. O que significa deixar a pessoa em casa? Eu estou numa poltrona, numa cadeira super confortável. Mas aqui no seu espaço. Então, a gente está gravando numa estrutura maravilhosa. Né? Então, estou ótima, as minhas duas hérnias estão devidamente sossegadas. Aí você é meu chefe e me coloca para trabalhar em casa. E eu não tenho mobiliário adequado. E eu adoeço. E aí? Eu não sei a resposta, você sabe? A gente já pensou sobre isso? O que a legislação já está falando sobre isso? Quando a gente começa a puxar, Cris, se a gente não entender que o cenário mudou e não começar a fazer as perguntas e ir atrás das respostas, vamos fazer a besteira que eu fiz aí 8 meses? E aí seja por qualquer motivo, porque a gente vai ter os variados motivos, a procrastinação, o medo, o apego, né? Esse foi um dos. Tinha que crescer a equipe, esse até foi um acerto. Porque eu disse, olha, eu estou projetando um movimento aqui, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou gastar uma grana maior, mas eu já contrato na baixa, preparo a minha equipe, porque na alta meu time está preparado. Sim, sim. Isso foi uma coisa legal, foi um movimento bacana. E o varejo normalmente faz isso, né? Ele prepara antes, quando chega no final do ano, que tem aquele boom, né? Novembro, dezembro. Sim. Você adotou uma estratégia que é correta, né? Porque daí... Quando você tem tempo para poder trabalhar, time e tal. Porque exatamente. Na hora do tiroteio... Não tem. Pelo amor de Deus, né? Cada um que pelo amor de Deus. Então, a gente tem muitas perguntas nesse cenário. Isso foi você falou da coisa de procrastinar, isso foi uma bobagem. Eu tive eu me desafiei no final do ano a virar 2021 e isso era uma meta. Olha que coisa engraçada, né? A minha meta era, eu quero sentir orgulho de mim. Não é para prestar conta para ninguém, mas se eu tenho essas pendências, se eu tinha dito que eu as finalizaria com um ano, eu as finalizarei com um ano. Eu até fiquei doente. Eu acho até que o universo disse, quer saber? Eu vou lhe deixar quieta em casa para lhe ajudar nessa meta. Porque eu peguei aquela gripe, sei lá, aquela coisa aí do final do ano. E foi maravilhoso começar o ano com tudo arrumadinho, com tudo combinado. A gente está no dia 4 de fevereiro, o fechamento do mês rodou direitinho, né, os combinados feitos, a sensação de estou focada no projeto, estou aprendendo com o que não deu certo, já revisitei, onde é que a gente fez besteira aqui que pode corrigir? Porque vai acontecer.
Mas é essa busca, né, de construir o conhecimento que eu entendo, Cris, que define, que deveria ser o lema de todo empreendedor. Sim, sim. Eu não posso conceber, como educadora e como você falou da minha primeira formação, a primeira formação foi contábeis. Eu me ouso a dizer que é a primeira formação porque eu larguei faltando 6 meses para me formar, Sim. né, na Federal. Mas eu não tinha a menor condição de ser contadora. E eu costumo brincar que foi traumático, porque eu entrei na faculdade em 91, não tinha computador. Então a conta T, meu amigo, era na mão. Era na mão. Uma prova de contabilidade Balancete. durava 5 horas. Quando faltava 1 centavo, que eu nem lembro mais qual era a moeda, era desesperador. Passava bolacha e colocava... Era completamente desesperador. Então, esse é um negócio que traumatiza, que precisa de terapia. Sim. Mas, enfim, a minha praia sempre foi, de fato, pessoas. E a educação tem uma lógica vocacional, né? Se a gente tivesse que... A gente falou de gestão de pessoas, do recrutado, do desempenho, da educação corporativa, da gestão de clima, né? Que Sim. essencialmente é o portfólio arte, o que a gente mais maneja no dia a dia. Mas a essência para todo empreendedor, no meu entendimento, é a constante busca do conhecimento. Perfeito. O constante fazer perguntas. Porque se eu entendo, se eu concebo que eu detenho um conhecimento, porque eu estudei muito no passado, porque eu sabia muito, porque eu formei profissionais, formei executivos, quantas pessoas passaram por mim enquanto eu era líder dessas pessoas, sim, e que têm carreiras hoje extraordinárias. Perfeito. E se eu entendo que eu tenho essa herança, né, ou esse passado, e isso me sustenta hoje, rapaz, no meu entendimento é o começo do fim. Exatamente. É o começo do fim, porque o hoje não é o desafio que eu enfrentei em 2000, quando o prédio ia cair, que não caiu. O que a gente estava brincando aqui antes, né? O desafio é outro, Cris. Eu não estou anulando o meu histórico e o meu passado. Eles são fundamentais. Mas se eu me posiciono como empreendedora, como empresária, com um senso de sabedoria absoluta, porque eu sei, porque eu passei por empresas, porque eu vivi, porque eu domino... e eu deixo de fazer perguntas e deixo de buscar conhecimento, eu não estou me preparando para a realidade do hoje. Do hoje, que é totalmente diferente. Que é totalmente diferente. A gente pode dizer isso porque a gente passou. Exatamente. Alguns falam porque imaginam, porque houve alguém falando, não, é diferente daqui a 10 anos, mas a gente sabe que de fato será diferente. Exatamente. A lógica de mercado, a lógica do trabalho, a lógica das empresas, vai mudando, vai mudando. Você quer ver uma coisa? Você viveu isso. E eu vivi na execução também. Eu participava de um movimento da empresa de planejamento estratégico. E a gente fazia planejamento para 5 e 10 anos. Vamos lá, você planejou os seus negócios para os próximos 10 anos? Não, mais 5... Pois é, mas aí vamos lá. Não, e veja, eu não tô... Pelo contrário, eu sou absurdamente defensora do planejamento. Só que o mundo que a gente vive hoje é absurdamente volátil, é instável, é incerto. Quem planejou qualquer coisa em 2019, presente, eu também. Em março, dia 16 de março, é um dia emblemático para mim. 16 de março, eu tive sequelas do Covid, eu tive Covid, e a minha sequela foi a memória. E é muito ruim. Os lapsos, inclusive nas minhas falas em algum momento, os lapsos de eventos que eu digo, não é possível que eu vivi isso, né? Foi muito ruim. O dia 16 de março eu não esqueci. O Covid não me deixou esquecer. Quando eu passei a chave na porta da minha empresa e naquele dia eu tive todos os meus contratos cancelados. Todos. Nossa. Sem exceção. Todos os meus contratos foram suspensos e cancelados. Bom, você imagina por quê. No dia 16 de março, quem é que ia contratar alguém? Ninguém. Quem é que ia fazer formação de executivos? Ninguém. Quem é que ia fazer treinamentos quaisquer que fossem? Também ninguém. De jeito nenhum. Como é que ia medir desempenho? Que desempenho? Estava fechando tudo. Né? E clima? Então, tudo que eu vendo, tudo que é essência de negócio da Arta, todos foram cancelados. Nós tínhamos um projeto com uma franquia que tem 19 unidades na época, eram 19 unidades no Rio, isso foi muito doloroso, Rio, Minas e Bahia. Nós cuidávamos das 19 lojas, nós fazíamos todo o recrutamento e seleção das 19 lojas e fazíamos a parte de formação dos executivos, de clima, de avaliação comportamental, né? A gente tem alguns acessos via gamificação e com metodologias mais tradicionais.
Em março, abril e maio, nós passaríamos os 2 meses viajando. A empresária, a dona da empresa e eu, fazendo toda a formação das equipes, pesquisa de clima, arrumando o planejamento. A gente tinha semanas que eu estaria em Salvador por poucos dias, porque a gente ia emendar um canto no outro. Nós contratamos 30 pessoas, 33 pessoas nos primeiros dias do ano, assim, para essa empresa. Todas foram demitidas, porque os shoppings fecharam. Exato. Eu sofri tanto quanto ela, porque foi muito triste esse processo todo. Então, a gente teve... isso foi uma das tantas perdas. E aí você volta para a saúde mental, né? Sim. Que a gente falava pouco do empreendedor se cuidar. Então, qual era o conhecimento que eu tinha que me faria superar uma situação dessa? Não tem. Talvez força, determinação, nenhuma. Mas nunca tinha vivido nenhuma. Isso. Nunca tinha vivido. Qual foi o dia em que eu fechei a porta da minha empresa e todos os meus contratos foram cancelados? E, bom, hoje eu já sei o que fazer. Eu não vou fazer o que eu fiz, porque eu passei as 2 semanas seguintes chorando, indo para a televisão, reclamando, xingando o povo, que falava os absurdos na televisão, até o dia que eu disse, chega, e aí eu fui para o passado. Aí sim, aí eu revisitei a trajetória para dizer, bom, uma dor como essa e uma perda como essa você nunca enfrentou. Mas outras dores e outras perdas, sim. Então, o que você pode puxar aí? Sim. E aí, a coisa é, vamos enfrentar. Porque das duas, uma. Exatamente. Ou vai para a guerra, ou vai para a guerra. Exato. Né? Então, não tem opção. A opção era lutar. Exato. Né? E eu lembro que o Eduardo, que está aqui, foi muito interessante uma frase dele, e esse é um outro dia que eu guardo muito, porque a nossa virada de chave foi quando a gente recebeu a solicitação, porque aí o movimento da guerra foi, quer saber, Rafa, eu afastei, eu tive que desligar uma pessoa, a outra a gente afastou pelo movimento do governo, né? Sim. E Rafa eu mantive trabalhando, eu disse, quer saber, vamos arrumar os nossos treinamentos, vamos organizar o nosso portfólio, vamos produzir, para quando isso voltar a gente... Né? Ter arrumado várias outras coisinhas que a gente já queria fazer. Sim. Fazer limão limonada, né? E aí eu fui um dia na empresa, a gente foi lá, eu disse, vamos gravar um vídeo aqui. Eu tenho uma grande dificuldade com isso que a gente está fazendo. Aqui não, porque eu não estou lembrando que tem um povo ali, sabe? Sim, mas é a grande briga da minha estrutura de marketing, é que eu apareça nas redes sociais, é que eu faça vídeos. Rapaz, isso para mim é um parto, que você não faz ideia. Olha aí, outra fragilidade. Eu pelo menos já entendi que precisa, mas eu detesto, sabe? Eu tenho frases que a turminha do marketing odeia, que é, se as redes sociais não existissem, eu seria muito mais feliz, entendeu? Você imagina isso pro pessoal do marketing. Mas aí eu disse, Rafa, grava um vídeo aqui. E aí peguei o fundo da sala da gente e gravei um vídeo falando da ciência que a gente tem para recrutamento e seleção, falando da nossa agilidade, da nossa assertividade. Rapaz, isso chegou numa empresa que tinha ganhado o contrato para montar o hospital de campanha de Feira de Santana. E aí, as pessoas nunca tinham me visto, não tinha sido indicação de clientes nossos. Vão entrar em contrato, a gente começou, assinamos o contrato. E nós contratamos 152 pessoas em 10 dias corridos. Do gestor principal ao nosso maqueiro, a copeira, as funções operacionais mais simples, as funções executivas mais complexas. O engraçado é que o Eduardo, em algum momento, fez assim, mas você disse que vai entregar. E se você não entregar, não existe essa opção. Não existe. Mas, e aí eu trouxe ele, né, para me apoiar num processo, trouxe o marido da Rafa, aí foi uma coisa de, não podia tirar as pessoas do contrato, né, enfim, a gente ajustou, fez uma força-tarefa e nós entregamos. Então, esse foi um ponto. Não tem essa opção. Na primeira semana, a gente saía da empresa 1h da manhã e voltava às 7. Sabe? Na segunda já foi. E olha que a gente enfrentou problemas e tivemos dores de cabeça todos os dias no processo, sem considerar uma exposição política, uma exposição pública. Claro. Né? O fato das pessoas, às vezes, não... A primeira coisa é, como é que você vai fazer um processo à distância para contratar as pessoas, por exemplo, que são mais simples, que não têm acesso, talvez, tanto à rede, à informática, ou que não estão acostumadas ao computador, porque não trabalham com isso. A gente viveu experiências, Cris, assim, sensacionais. Teve uma entrevista que a gente conduziu para contratar as copeiras do hospital, e na hora que a pessoa apareceu na tela, apareceu uma pessoa deitada numa cama de hospital,
com uma maca de máscara. Eu digo, meu Deus do céu, eu não quero acreditar que a candidata está hospitalizada. Nossa. E aí, na hora que a gente disse, oi, a fulana, aí a pessoa que estava deitada, não, Fabiola, eu sou fulana de tal, eu sou a paciente, é que a candidata está aqui do meu lado, é a nossa copeira, eu estou emprestando o meu celular para ela. Isso foi pra gente, assim, sensacional, sabe? E essa pessoa foi aprovada, uma fofinha, inclusive, uma querida. Legal. E a dificuldade dela, quando ela disse, relaxe que a gente vai te ajudar, eu quero conversar com você, eu quero conhecer sua experiência. Né? Mas você sabe onde foi que ela foi aprovada? Ela se virou e ela disse, eu não sei fazer, pediu para paciente, olha o seguinte, eu preciso ser contratada, me ajude aqui, porque eu mandei o meu currículo para essa empresa, eles me avisaram. E a paciente emprestou o celular e ela fez a entrevista. Foi uma coisa sensacional. A gente fez com alguns outros profissionais que são os maqueiros. E que são profissionais importantíssimos num hospital, num projeto como esse, né? Porque conduzem os pacientes e tem que fazer uma condução acalmando o familiar, acalmando o paciente, né? Garantindo a segurança do paciente ali na maca. E aí eu lembro que tinha um que ele foi correndo, o único lugar que eu achei foi esse, mas tinha tanta galinha cacarejando no fundo, ele uma casa assim, aqui em Feira de Santana, num lugar como se fosse uma roça. Uma roça. Né? Porque aqui a senhora não se zangue, mas o sinal pega. Mas tem as galinhas. Eu digo, não tem problema. Deixa as galinhas aí no processo. Então, e eu acho que são essas as belezas da vida, né? Que a gente, do lado de cá que a gente colhe, as minhas grandes alegrias são essas. Então, quando ele me perguntou, e se você não entregar, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter muito clara. Não tem não entregar. Não tem não entregar. E esse é o espírito de garra, né? Do empreendedor. Não tem não entregar. Nossa homenagem aqui aos empreendedores, né, que estão assistindo sem agora. sombra de dúvida. Aos meus candidatos, você sabe, Cris, eu quero também falar sobre isso para a gente... Você me dê noção de tempo, de horas, a gente está caminhando para o final. Estamos caminhando para o final, mas pode falar. Sim. Você sabe, a gente tem Quando eu comecei esse projeto, uma premissa para mim, quando a gente estava aqui no bastidor, Eduardo trouxe um depoimento, né, de uma pessoa que chegou nas redes sociais e postou que a gente não dava retorno. Eu gostei muito disso por 2 motivos. Nós asseguramos e garantimos retorno para 100% dos nossos candidatos, independente da etapa. Né? E quando a gente era analógico, que a gente hoje está pautado pela plataforma que ajuda muito, que agiliza muito, mas quando a gente era analógico, a gente tinha lá as caixinhas de e-mail para cada cliente, para a gente garantir isso. Isso gasta uma grana danada, de tempo, de pessoas, de recurso, a grana pela hora do trabalho do profissional. Que se você parar para pensar, não é atividade de produção dele. Porque, vamos lá, se você me contrata para eu entregar um profissional para você, o que quase nunca acontece é o cliente me dizer o seguinte, toca a vaga quando você puder. Nunca né? Então eu preciso trabalhar para te entregar a vaga no nosso prazo, mas com a maior agilidade possível. Sim. Então, o tempo que eu uso para dar retorno ao candidato, eu não estou sendo remunerada para isso, enquanto negócio, né? Se eu focar no meu cliente. Mas essa sempre foi uma questão da qual eu não abri mão. Nós somos uma empresa de pessoas, nós somos uma empresa para pessoas. Não faz sentido eu não cuidar adequadamente das pessoas. Sim. Então, é uma questão de honra essa história de dar o retorno para os candidatos. E eu falo isso o tempo todo, e quando a equipe falha ou atrasa, eu procuro confusão com a equipe. Como assim a gente não deu retorno para o candidato? Porque algumas pessoas, infelizmente, aí fora, entendem o seguinte, eu tenho uma vaga, eu tenho um poder, não importa o candidato. Não é assim que funciona. O profissional escolhe a gente também, e eu preciso do profissional, sim. Porque se você não quiser participar do processo, eu não tenho você para apresentar para o meu cliente. Exatamente. Independente da minha missão, da minha responsabilidade, obrigação com o ser humano, se eu penso também no negócio, é claro que você importa. Sim. E aí, essa semana foi coroada com essa reclamação. Uma pessoa entrou nas nossas redes sociais, numa postagem que a gente falava do retorno, e disse que o marido dela não tinha recebido retorno, que a nossa postagem, portanto, não correspondia à verdade. Eu cheguei na empresa, né, Eduardo, que cuida dessa parte, estava muito indignado, e ele não tem o costume de mexer na plataforma de recrutamento e seleção, porque não é a parte dele, né? A parte dele é comunicação, marketing. E ele estava ali mexendo e tal. Enfim, e o desfecho, eu disse, mas não é possível, porque se a gente... Bom, poderíamos ter errado, claro, mas
aquele erro que ia me deixar bem brava, Sim, porque sim. está na essência dos nossos valores, né? E aí, quando eu estava ouvindo a resposta dele aqui, o que é mais valoroso para mim é que eu vi a equipe aguerrida defendendo uma coisa que é um dos nossos valores principais. Então, não é a coisa de dar a resposta, mas é assim, não, se a gente disse que faz, a gente faz. Então, ele mobilizou todo mundo, ele ficou indignado, ele está aqui meio como... E ele disse, já apostou para publicar, porque a gente tem que esclarecer isso. Não é a lógica do se vão criticar ou não, mas é a honra, né? Então, assim, nós temos... A gente pode falhar? Claro, não tenho a menor dúvida disso. Mas o mesmo carinho e consideração e respeito que a gente tem com os nossos clientes, nós temos com os nossos candidatos, né? Então, assim, eu tenho muito carinho. Eu comemoro as felicidades dos meus candidatos. No dia 20 de outubro deste ano, né, e fechando essa parte aí, só para eu te contar o que ARTA significa, no dia 20 de outubro desse ano, a gente fez o processo que eu comentei há pouco dos engenheiros, Sim. Que eram engenheiros químicos. E eram 5 vagas, né? E era uma vaga bem técnica, bem difícil. Eu terminei brincando que depois do processo eu estava pronta para operar uma planta lá de uma plataforma de petróleo e gás e tal. E um dos candidatos me chamou muito a atenção. Você sabe que eu disse que o grande desafio no começo do recrutamento e da seleção é você não retirar a subjetividade. Sim. E a história do rapaz me sensibilizou, porque ele estava há 2 anos sem trabalhar, um profissional qualificado, que tinha uma história bacana, que passou por organizações e foi estável na carreira dele. E aí, nesse processo de ficar desempregado, ele e a esposa tiveram que se mudar para a casa da sogra, então a família sofreu bastante com o impacto disso, e eu olhava para um profissional qualificado com a estima muito machucada, né? Porque o mercado massacra. Né? Massacra. A gente sabe disso. E eu gostei E aí, né? Eu enxerguei as competências técnicas dele, consegui apurar as competências comportamentais e me sensibilizei. E aí eu disse, poxa, eu não posso ter esse sentimento. E apresentei o processo normal e, no fundo, fiquei com aquela torcidinha. Tomara que o cliente goste, tomara que o cliente goste. Porque a decisão não é nossa, a decisão é do cliente. A gente conduz o processo todo, mas você sabe disso. Eu não te disse contrate fulano. A gente te diz, olha, fulano reúne as competências, está qualificado. Pensa nessa pessoa aqui que talvez não tenha isso que você queira, né? A decisão é soberana do nosso cliente. E aí, no momento da avaliação, esse candidato foi aprovado pelo cliente. Eu liguei para dar notícia, né? O cliente aprovou e tal, e aí depois ele disse, liga para avisar. Aí eu liguei, era 8h40 da noite. Completamente fora, né, dos nossos horários corporativos e tal. E eu avisei aos 4, né? Disse, preciso que vocês conectem aí no Zoom, porque eu tenho que falar com vocês. Ele disse, olha, gente, eu tenho uma notícia, eu peço desculpas por já ter convocado vocês para essa hora, né? Essa hora. E para dar uma notícia que não é legal. Aí ele fez assim, murchou. Ele disse, infelizmente, vocês vão ter que desligar agora e fazer mala e arrumar mochila, porque vocês viajam daqui a 2 dias para Natal. Porque eles foram aprovados. A reação desse rapaz, Cris, foi de uma... Olha, paga a conta, sabe? E por que o dia 20 marca e por que a história marca? Eu até escrevi sobre isso. Eu disse que foi uma forma de meu pai se apresentar. Dia 20 foi o dia que meu pai fez 28 anos de falecido. E que foi um grande responsável pelo meu olhar de construir, de batalhar, né? Essas coisas que a gente traz aí, que impulsionam. Sim. E eu terminei aquela noite assim, dizendo, senhor Eduardo, o senhor apareceu hoje de um jeito muito especial, porque o nome do rapaz era Eduardo. Olha, que legal. Né? Num dos nomes. Então tinha uma história assim de batalha muito similar. E isso é o que a gente não ganha, mas é o que mais paga. É o que mais vale. Né? A gente entender que a gente intermedia. Você ganha um combustível, você ganha um... aí eu trabalho sábado, domingo. E aí a gente fica E aí feliz. consegue fazer, né? Desenvolver e fazer tudo que você pensa, porque você tem um gás, né? Você tem um combustível. E que assim, eu não fiz nada. Sim. Eu só reconheci o talento dele, o mérito é dele, o mérito sempre é do candidato. A gente não contrata ninguém, não demite ninguém. Sim. Isso é uma coisa importantíssima para a gente lembrar.
A gente se contrata e a gente se demite. Perfeito. Né? Fora as questões, claro, que são os pontos fora da curva, né? Exatamente. Mas não falando em condições normais de temperatura e pressão, a gente se contrata e a gente se demite. Fá, fico muito feliz de receber você aqui. Foi maravilhoso. Espero que isso se repita. Com que toda certeza. Esse time... não, e o problema é o seguinte, você vai resolver um problema meu. Eu te disse que eu não gosto de aparecer. Então, se eu passar uma tarde aqui falando tudo que eu tiver que falar e eles se virarem para postar isso nas redes sociais, isso foi um paraíso. Foi um dia de maquiagem, eu vou só trazer umas roupinhas para trocar acabou. Já é um material. E você me deu paz, então você pode ter certeza que a gente vai avançar nessa parceria. Pode trazer também pessoas. Enfim, legal, muito bom. E, sobretudo, a gente doar, né? Doar conhecimento. A gente está aqui passando experiência, conhecimento, incentivo, né, que eu acho que isso é muito importante, né? Esse combustível, né? Isso aí. Eu estava conversando hoje com também um empreendedor pela manhã e eu falei isso para ele, olha, o empreendedor ele vive de combustível, ele vive disso, porque é muito alto e baixo. Fala-se até que você pula de um penhasco e monta o paraquedas no meio do caminho. Você pula sem paraquedas e vai montando paraquedas ali, depois você bota e abre. Essa é uma excelente analogia. Excelente. Exatamente. E pedindo a Deus misericordioso que abra o paraquedas. Exatamente. É a questão do medo. Não é? Porque o medo ele tem que ser administrado. E as pessoas de sucesso, elas conseguem administrar esse medo. E canalizar esse medo para a coisa certa. Sim. Né? Sim. Porque senão ele te paralisa. Exatamente. Não faz. E eu tinha comentado com ele também, assim, de uma ideia, e ele falou, mas isso não... Ou seja, às vezes a gente mata uma ideia antes mesmo de ela existir. Exatamente. Né? E o empreendedor ele precisa fazer isso. Ele coloca em prática, vê, testa, é aquela história, né? Preparar, fogo e apontar. Essa eu levo daqui, essa eu aprendo com você hoje. E eu quero te agradecer, foi um momento muito legal pra gente. De fato, esse é um caminho. Muito obrigada pela oportunidade da partilha. Sim. Eu costumo dizer que nós somos construtores de conhecimento, então essa partilha é bacana. Eu não fazia ideia que o que eu fazia tem uma orientação bíblica. Eu saí daqui hoje cheia de aprendizados. Pronto. Cheia de aprendizados. Orientação bíblica, não de fato... Sensacional. E deixa eu te contar o que Arta significa, sim, um monte de gente pergunta. Sim. A gente fez a mudança e a revisão da marca, depois a empresa nasceu com outro nome, que eu nunca quis que fosse, e quando a gente chegou no patamar de clientes de médias contas e grandes contas, a gente fez a revisão de marca. E aí eu dizia, meu Deus, né, como é que vai ser isso? Contratei uma profissional para pensar no número, no nome. E aí eu fui lá pesquisar, eu gosto muito dos textos budistas. Leio muito a filosofia budista, né? O caminho do meio, o caminho do equilíbrio, as 4 nobres verdades. Gosto muito dessa literatura enquanto filosofia de vida. Sim. E aí eu fui lá e pesquisei. Como é que se escreve prosperidade em sânscrito? E aí apareceu... E aí, pam. E a gente com a profissional na linha, aí apareceu Arta com um T só. Só que, Cris, eu fiquei tão feliz e emocionada quando eu li o significado, que é o seguinte: Arta significa prosperidade, riqueza, conquista da matéria, evolução, a conquista dos bens materiais. Mas, com uma grande consideração, se entende que Arta é virtuoso porque nos coloca no caminho do Dharma, ou seja, você precisa conquistar a matéria porque é isso que dá a você a condição de atuar na sociedade, na família, na sua comunidade. E a sua conquista da matéria tem um propósito apenas: a sua evolução espiritual. É isso que Arta significa. Poxa, bonito mesmo. É isso que Arta significa. Arta é instrumento para, pela matéria, e pelas pessoas, e pelos processos e pelas empresas, a gente evoluir espiritualmente. Legal. Muito bacana. Obrigada, meu querido.
Obrigada ao seu time também aqui, né, que cuidou da gente, que é arteiro. É arteiro, né? Muito obrigada ao time, a Duda. Artista. Pois é, quem vem da Arta, ou é arteiro ou é arteiro. Obrigada, Cris. Nada.